Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso no bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 15, liberto da prisão. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos, esse é apenas um resumo que eu faço, recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia ou escutar o audiobook também no aplicativo da Bíblia. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, liberto da prisão. O governo da Judéia estava então nas mãos do imperador Herodes Agripa, súdito de Cláudio, imperador romano. Lançou na prisão a Tiago, irmão de João, e mandou um algoz matá-lo à espada, assim como o outro Herodes fizera com o profeta João, com que o profeta João fosse degolado. Vendo que os judeus se agradavam muito com essa medida, prendeu também a Pedro. Então a nossa história aqui, nós vamos ver um pouco sobre Pedro sendo liberto da prisão e temos muitas lições para tirarmos dessa história. E a primeira coisa aqui que a gente já vê com Herodes Agripa, que não é o mesmo Herodes que julgou a Cristo, que degolou a João, é outro Herodes, ele percebeu que os judeus se agradavam com as medidas mais severas, penas de morte que ele imprimia aos cristãos. As pessoas se admiravam e apreciavam a violência. E uma coisa que eu já fiz e hoje eu falo para ninguém fazer é assistir aquelas lutas sangrentas, pessoas se batendo por esporte. E as pessoas assistem alucinadas e querendo ver mais sangue, mais porrada. Esse tipo de atitude era a atitude dos judeus que queriam ver os cristãos sendo mortos. É o tipo de pensamento que há impermeado na nossa sociedade, que a cultura impõe, que o entretenimento impõe, você assiste aquilo para se satisfazer, para ter prazer, para se ficar feliz, e as pessoas vendo a desgraça dos outros sentem essa felicidade. Eu e você devemos nos afastar disso. Inclusive, quando a gente estuda a história dos antediluvianos, nós vemos exatamente essas mesmas práticas. Eles se alegravam e se exaltavam pela prática da violência. Então, muito cuidado com aquilo que assistimos. As pessoas falam que é esporte, mas uma coisa que vai degradando a alma, esse tipo de esporte. A morte de Tiago causou grande dor e consternação entre os crentes. Quando Pedro também foi preso, a igreja toda se empenhou em jejum e oração. E aqui um ponto importante que nós vemos novamente na igreja primitiva, na igreja antiga. A igreja estava completamente unida. Pedro estava precisando de auxílio em oração e a igreja estava jejuando e orando por ele. Quantas vezes eu e você já vimos isso na igreja, da igreja inteira se unir para um jejum, para oração em pró de alguma coisa. Eu já vi algumas vezes, algumas oportunidades disso acontecer, mas é muito raro isso acontecer. Um irmão ficou desempregado, um parente do irmão está com uma doença grave. Quantas vezes eu e você nos unimos em igreja, com a igreja, para orar e jejuar pelos nossos irmãos? Devemos fazer mais isso. O ato de Herodes matando Tiago foi aplaudido entre os judeus, e bem que alguns se queixavam da maneira reservada pela qual foi ele realizado, afirmando que a sua execução pública teria de maneira mais completa intimidado os crentes e os que com ele simpatizavam. Herodes, portanto, conservou Pedro em custódia, tensionando satisfazer ainda mais aos judeus pelo espetáculo público de sua morte. Tiago ele foi morto meio que secretamente, não foi um espetáculo, não foi algo público, não foi como os coliseus de antigamente, onde os cristãos eram jogados para ser mortos pelos leões, ou então por... esqueci o nome agora daqueles guerreiros que entravam nas arenas, pelo exército, pelos gladiadores, enfim, eram jogados sem espadas, sem armas para serem mortos. Então, esse espetáculo público não aconteceu com Tiago, mas agora Herodes, vendo que as pessoas gostavam disso, começou a querer dar isso e Pedro seria executado publicamente. Só estava esperando o momento certo para isso acontecer. E aqui um ponto importante. Quando o cristão sofre publicamente pela sua fé, quando o cristão sofre publicamente pela sua fé, isso acaba intimidando os outros. Se Pedro fosse executado publicamente,
a ideia de Herodes era que os outros cristãos temessem se entregar a Cristo, temessem seguir a mesma fé, porque eles poderiam seguir a mesma consequência, seguir os mesmos passos, serem mortos também, então estaria intimidando a eles. Os sacerdotes e anciões também temiam que Pedro fizesse um daqueles poderosos apelos que tinha frequentemente incitado o povo a escutar a vida e caráter de Jesus, apelos esses que ele, com todos os seus argumentos, tinham sido incapazes de contradizer. As pessoas temiam um julgamento de Pedro, porque ele iria declarar a sua fé. Uma fé pautada em Cristo, nas Escrituras. E quando se proclama, quando se fala, quando se dá testemunho de uma fé pautada em Cristo, nas Escrituras, não tem palavra que vá contra isso. Não tem como rebater esse testemunho. Será que o nosso testemunho seria tão poderoso quanto o de Pedro se nos chamássemos aos tribunais? Se chamasse a nós aos tribunais hoje, será que poderíamos falar assim como Pedro, impactando e transformando a vida das pessoas com a nossa palavra, com o nosso testemunho? O zelo de Pedro em advogar a causa de Cristo tinha levado muitos a assumir uma atitude ao lado do Evangelho. E os príncipes temiam que, se lhe fosse dada oportunidade para defender sua fé na presença da multidão que viera à cidade para adorar, seu livramento seria exigido das mãos do rei. Se Pedro desse o testemunho dele, se Pedro falasse de Cristo às pessoas iriam exigir que ele fosse liberto e não que ele fosse condenado. E eles temiam esse tipo de coisa. Enquanto, sob vários pretextos, a execução de Pedro estava sendo retardada para depois da Páscoa, os membros da igreja tinham tempo para examinar profundamente o coração e orar com fervor. Estamos tendo muito tempo para que Jesus volte. Quantos anos você já não está na igreja esperando Jesus voltar? Quantas pessoas você não conhece que estão mais tempo na igreja esperando Jesus voltar? E quanto desse tempo estamos aqui fazendo exatamente como a igreja primitiva pela vida de Pedro? Tempo para examinar profundamente o coração e orar com fervor. Quanto tempo estamos dedicando a examinar profundamente os nossos corações? Quanto tempo estamos dedicando a orar com fervor, clamando a Deus por intervenção divina em nossas vidas, dos nossos familiares, do nosso país? Quanto tempo estamos dedicando a Deus nessas coisas? Aqui não fala, mas com certeza eles estavam também estudando as Escrituras, buscando compreender mais, buscando os tesouros que a palavra nos revela, que eles ainda não tinham conhecimento. Quanto tempo estamos dedicando para a leitura da palavra? Oravam sem cessar a favor de Pedro, pois achavam que ele não poderia ser dispensado da causa. Compreendiam que havia chegado a um ponto em que, sem o auxílio especial de Deus, a igreja de Cristo seria destruída. Se olharmos para a igreja hoje, parece que estamos nessa mesma situação. Sem um auxílio divino na igreja, como será que a igreja vai continuar de pé? Será que a igreja não vai ser destruída se Deus não intervir? Será que ela já não está sendo destruída? Tantas coisas ruins que vemos acontecendo dentro da igreja, tantos maus exemplos de líderes, de pessoas que estão à frente da obra. Quanto tempo mais vamos ter que ver isso e não fazer nada? Será que eu e você estamos clamando a Deus, orando a Deus, jejuando, para que haja de fato uma purificação, um refinamento do povo de Deus, para que a igreja faça a luz de Cristo brilhar aqui na terra? Será que estamos fazendo isso? Será que estamos buscando isso? Ou será que estamos na mornidão de Laodiceia, sendo verdadeiros laodiceanos aqui? O dia para a execução de Pedro foi finalmente marcado, mas ainda as orações dos crentes ascendiam ao céu. Ainda havia esperança, sempre há esperança. Pedro estava vivo, havia esperança. Estamos aqui ainda, a igreja ainda está de pé, não saiu o decreto dominical, ainda há esperança para que nós reformemos as nossas vidas, para que busquemos mais a Cristo, para que façamos de fato nossa vida ser um louvor a Deus aqui na terra. Ainda há tempo. Será que estamos clamando a Deus e buscando isso? Ou será que estamos contentes e felizes em sermos mornos, em estarmos sendo a ponto de vomitados da boca de Deus, porque não temos
de fato um reavivamento espiritual. Nos acostumamos a ir para a igreja apenas por ir, a ouvir sermãos e a nossa vida não mudar. Quanto tempo mais vamos ter que aguardar? Quanto tempo mais vamos ver as coisas acontecendo, aguardando, sem uma mudança verdadeira? Enquanto todas as suas energias e simpatias eram suscitadas em fervoroso pedido de auxílio, anjos de Deus estavam a vigiar o apóstolo prisioneiro. Enquanto estivermos clamando pela igreja, pelos nossos irmãos, por nós mesmos, anjos de Deus estarão vigiando por nós, olhando por nós, para nos proteger e nos guardar. Lembrando-se do anterior libertamento dos apóstolos da prisão, Herodes tomara, desta vez, precauções dobradas. Já tinha sido preso Pedro e João e eles foram libertos. E agora as precauções foram dobradas. Com a porta da prisão firmemente segura e uma forte guarda diante dela, toda a possibilidade de livramento ou escape por meios humanos estava excluída. Um ser humano seria incapaz de libertar Pedro da prisão. Ele estava amarrado a correntes a 2 guardas presos numa cela, vários portões, cada portão, vários sentinelas, tudo para deixá-los mais seguro possível, a ponto de que ele não escapasse. Se ele se movesse dentro da cela, os guardas que estavam presos a ele já iriam perceber, olhar e examinar o que estava acontecendo. Mas os extremos do homem são oportunidade para Deus. Quais são as lutas que você temos enfrentado para verdadeiramente servir a Deus? Estamos dando 100% do nosso esforço a Deus? Com certeza estamos falhando em algum ponto. Porque quando houver 100% do nosso esforço para fazer a vontade de Deus, aquilo que é impossível a nós, de viver uma vida sem pecado aqui, uma vida transformada aqui, de verdadeiramente amarmos o nosso próximo como Cristo nos ama, quando estivermos entregue verdadeiramente a Deus, essa obra que é impossível a nós será realizada não pelo homem, mas por Deus em nossas vidas. Os ferrolhos e barras e a guarda romana, que eficazmente removiam toda a possibilidade de auxílio humano, não deveria senão tornar mais completa a vitória de Deus no livramento de Pedro. A vitória de Deus nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, na vida da nossa igreja, vai ser completa quando estivermos todos dando 100% de nós. E o 100% de nós não é muitas vezes ir à igreja. Não é muitas vezes apenas ir à igreja, né? Como as pessoas costumam ir. Não é apenas ir à igreja. Não é apenas ir ao púlpito. Não é apenas louvar dentro da igreja. Não é apenas cumprir meus horários. Não é apenas viver um cristão de aparência, tendo os meus ritos do culto. Não é apenas devolver o meu dízimo. É entregar 100% do nosso esforço, 100% de nós, para que Deus faça a obra em nós, aquilo que nós não podemos fazer individualmente e coletivamente como igreja. Quando entregarmos 100% de nós, a vitória de Deus será completa. Não importa as barreiras que estiverem impedindo. Não importa o quão você acha que é impossível para você se tornar perfeito em Cristo. Não importa quais sejam os pecados que você tem lutado até então, as tentações que tem sofrido e tem te vencido. Não importa. Quando nos entregarmos 100% a Deus, nós veremos a vitória perfeita de Deus em nossas vidas. Herodes estava a levantar a sua mão contra o Onipotente e deveria ser totalmente derrotado. Aqueles que intentam contra Deus serão derrotados. Não importa as barreiras que coloquem achando que pelo poder humano Deus será vencido. Deus jamais será vencido. E a vitória dele se fará cada vez mais completa, cada vez mais grandiosa. Quanto mais barreiras estiverem, quanto mais o ser humano achar a impossibilidade ali, o Deus do impossível, o nosso Deus, irá trabalhar em nossas vidas.
A vigorosa porta que encerrava o santo de Deus abre-se sem auxílio de mãos humanas. O anjo do Altíssimo por elas penetra, fechando-se a porta sem ruído por trás dele. Ele entra na cela e ali está Pedro dormindo tranquilamente, o sono de uma perfeita confiança. Será que temos exatamente essa confiança que Pedro tinha? A perfeita confiança de no dia seguinte você ser morto e você estar dormindo tranquilamente? Será que temos essa perfeita confiança em Deus? De que estamos vendo um ente querido numa cama de hospital morrendo, dormirmos tranquilamente confiando de que a vontade de Deus será feita e que se por algum motivo as coisas desse mundo nos afastarem dos nossos queridos, teremos ainda o reencontro quando Cristo voltar? Será que essa perfeita confiança em nossas vidas nos deixa tranquilos para descansarmos, não importa qual seja a turbulência que estamos enfrentando? Quando confiarmos de fato em Deus, quando de fato vivermos com Deus, permitindo que Cristo viva em nós, essa perfeita confiança irá brotar em nossas vidas. Esse Pedro, dessa perfeita confiança, se tivesse andado nas águas em direção a Cristo, jamais afundaria. Se eu e você andarmos nas águas turbulentas deste mundo, com essa perfeita confiança, jamais nossos olhos se desviarão de Cristo. Jamais iremos afundar. Pedro automaticamente obedece, conservando e admirado olhar voltado para o visitante e crendo estar sonhando ou em visão. Muitas vezes as bênçãos de Deus são tão boas, é um milagre tão incrível, tão grandioso, que parece um sonho ou visão. Pedro estava ali sendo liberto da prisão e ele não conseguia entender que ele estava sendo liberto. Ele achava que ele estava sonhando ou que ele estava tendo uma visão. Ele não compreendia que, de fato, um milagre estava acontecendo diante dele. Dissipou-se a luz celestial e Pedro pareceu achar-se em profundas trevas, mas acostumando-se os olhos, pareceram elas diminuir gradativamente. E ele se encontrou só na rua silenciosa, com o ar fresco da noite a soprar-lhe no rosto. Compreendeu então que estava livre. Muitas vezes nós só entenderemos o milagre em nossas vidas quando ele já tiver acontecido, depois que ele passou. Temos que, de fato, ter essa plena confiança, essa confiança perfeita em Deus. E quando nós vemos, os milagres já terão passado. 18 minutos. Eu vou ler o último texto porque tem muita coisa aqui. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo, porque tem muita coisa aqui. Herodes se comparando com Deus, pegou uma doença terrível, morreu. Enfim, muitas coisas, muitas lições que temos que tirar para a nossa vida. Os dois últimos textos que eu separei. É obra dos anjos estarem unidos aos que são provados, aos sofredores e tentados. Trabalham incansavelmente a favor daqueles por quem Cristo morreu. É obra dos anjos estarem unidos conosco, que estamos lutando, que estamos sendo provados, que estamos aqui nessas lutas dessa terra, que vêm as tentações a nós. Os anjos estão ao nosso lado para nos fortalecer, para nos ajudar, para nos manter firmes no caminho correto. Trabalham incansavelmente ao nosso favor, porque Cristo morreu por mim e por você. Temos anjos celestiais, anjos poderosos, capazes de fazer verdadeiros milagres, trabalhando ao nosso lado. Basta confiarmos em Deus. E último texto, precisamos conhecer melhor do que conhecemos a missão dos anjos. Convém lembrar que cada verdadeiro filho de Deus tem a cooperação dos seres celestiais. Você não está sozinho, jamais estará sozinho. Não importa onde você acha que está, não importa o sofrimento que você tem passado, não importa as lutas, as doenças, as provações, as tentações, não importa nada. Jamais você estará sozinho. E muitas vezes nós falamos e pensamos, nós temos Cristo ao nosso lado, temos o Espírito Santo, mas temos anjos também, tem um exército ao nosso lado. Exércitos invisíveis de luz e poder auxiliam os mansos e humildes, que creem nas promessas de Deus
e as reclamam. Auxiliam os mansos e humildes. Temos sido eu e você verdadeiros mansos e humildes, verdadeiros filhos de Deus que confiam em Deus, que se entregam a Deus, que não importa as lutas aqui, querem dar 100% de si para Deus, para ver os milagres e a obra de Deus em nossas vidas? Aqueles que creem na promessa de Deus e reclamam. Não é apenas crer na promessa de Deus. É clamar pela promessa de Deus, reclamar a promessa de Deus, orar incessantemente pela promessa de Deus, orando para que a obra do Espírito seja feita em nossas vidas. Temos eu e você orado pela obra de Deus em nossas vidas, para que o caráter perfeito de Cristo se resplandeça em nós? Não tem mais nem o que dizer. Essa lição desse estudo de hoje é maravilhosa. E de fato, eu recomendo aos irmãos, novamente, a terceira vez nesse vídeo, leiam esse capítulo, meditem nas palavras que ali estão, busquem a Deus em oração, para que a obra de Deus seja feita na sua vida, na minha vida, cada um de nós. Se cada um individualmente começar a clamar e a buscar a Deus dessa forma, iremos ver a igreja sendo transformada, iremos ver de fato uma reforma e reavivamento dentro da igreja. Iremos ver Jesus voltar de pé, porque se isso acontecer hoje, nos nossos dias, Jesus volta mais breve do que os irmãos possam imaginar. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem muita coisa, ficou com alguma outra dúvida, tem algum outro ponto que queira comentar para a gente crescer espiritualmente, deixa nos comentários, pedidos de oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, que mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, que o Senhor, por favor, venha trabalhar em nossas vidas, Senhor. Derrama Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. Sabemos que não estamos sozinhos nas lutas, nas dificuldades. E queremos, Senhor, ser esses mansos e humildes que clamam, Senhor, para que a Tua obra seja feita em nossas vidas, Senhor. Que a Tua promessa se cumpra em nossos dias, em nossas vidas, Senhor. Que possamos, Senhor, deixar a luz de Cristo brilhar através de nossas vidas, o caráter perfeito de Cristo em nós, Senhor. Não porque somos bons, mas porque o Senhor trabalha em nós. Queremos dar 100% do nosso esforço para que o Senhor faça isso que é impossível a nós, Senhor amado. Por favor, Senhor, nos ajude a termos essa perfeita confiança em Ti, de que o Senhor vai fazer aquilo que for necessário e preciso em nossas vidas, Senhor. Pai, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.